que eu vou dizer, a ordem é a seguinte. Nós temos os termos que eu estou falando aí: presciência, eleição, predestinação. E aí a pergunta é: qual é a ordem dos eventos? Deus primeiro predestinou, aqueles que Ele predestinou, Ele elegeu, e depois de ter predestinado e elegido, conheceu. Seria esta a ordem: predestinação, eleição e presciência? Ou seria eleger primeiro, predestinar os eleitos e depois conhecer, presciência? Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. A ordem com que se desenvolve, com que se desenrola este plano de Deus, faz todo sentido para nós. A primeira coisa que ocorre, é fácil também de compreender: se Deus é presciente, antes de que coloque-se algo em prática, Ele já sabe, Ele já conhece, Ele é presciente. Deus conhece tudo antecipadamente. Isto é intrínseco a Ele, isto não é um ato, isto é inerente ao ser. Ele simplesmente é presciente. Ele não se faz, ele é presciente. Então é algo intrínseco do ser. A presciência de Deus, o conhecimento pleno, absoluto, total e antecipado de todas as coisas, é algo que é natural, é da natureza de Deus, é intrínseco dele. Então, a primeira coisa é a presciência. Usando o seu atributo de presciência, preste atenção, antes da fundação do mundo, antes da criação de Adão, antes do pecado, antes da geração das famílias, dos povos, das nações, antes do fim das eras chegar e o grande trono branco se apresentar, tribunal de Cristo bem antes de, enfim, todo o desenrolar escatológico como conhecemos, antes de tudo isso, na eternidade, quando só havia a Santíssima Trindade, sequer os anjos haviam sido criados, Deus já sabia de tudo. Já sabia, inclusive, preste bem atenção, quem iria se salvar e quem não iria se salvar. Estou falando apenas aqui de conhecimento. Não pense, quando eu falo de conhecimento, de interferência divina, intervenção divina. Estou falando apenas de conhecimento. Deus sabe. Ou será que tem alguém que acredita contrário a isso, que Deus não sabe? Será que Deus não sabe qual é o meu destino eterno? Será que Deus não sabe qual é o seu? Qual é daquele que está em casa nos assistindo? Qual é o do pecador? Pode ter o mais vil pecador que eu acho que vá para o inferno, mas Deus sabe o que vai acontecer na vida dele nos próximos minutos, horas, dias, meses, anos. Ele pode se transformar, mudar de vida. E vice-versa, alguém que hoje é uma pessoa irrepreensível aos nossos olhos, pode também virar ao contrário. Deus sabe de tudo isso. Então estamos falando de conhecimento prévio. Não estou falando de intervenção, de interferência. Então a presciência ocorre primeiro. Uma vez que Deus sabe os que se salvam e os que não se salvam, ainda não estamos colocando também mediante ao que, a partir do que, mas simplesmente que Deus conhece, simplesmente que Deus sabe. Então, uma vez que Deus sabe quem são aqueles que vão se salvar, a estes que se salvarão, aos quais Deus já sabe quem são, a estes Deus elege. Deus não elege primeiro, elege depois de conhecer. Então Deus já sabe quem vai se salvar. A esse que vai se salvar, Deus elegeu. Aos eleitos, Ele predestinou. Aí nós temos a predestinação. Eu vou continuar explicando isso, mas primeiro tem esse passo a passo: presciência, eleição, predestinação. Primeiro a presciência, em segundo lugar a eleição e finalmente a predestinação.